seja o nome do nosso Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou todas essas coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia! 9, 10 e 11 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Queridos, nós estamos vindo de uma sequência de ministrações, de palavras, onde Deus tem liberado algo sobre a igreja de Eunápolis, tem liberado algo através dessa programação. E nós temos batido bem nessa tecla da oração. E nós ministramos aqui aquilo que Davi nos ensina. E ontem, se você perdeu a live de ontem, ela está salva no Facebook, corre lá. Nós ministramos que Davi, ele orou as promessas de Deus. Ele orou aquilo que Deus havia liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu reinado. Davi não orou o coração dele. Davi orou o coração de Deus. Nós lemos em 1 Crônicas, no capítulo 17, que Davi tinha no seu coração o desejo de construir uma casa para a arca, uma casa para Deus, um templo. Então Natã vem a ele, inspirado pelo Senhor, e diz: não, ouça as palavras de Deus. Deus vai prosperar o seu reino, Deus vai prosperar o seu reinado, Deus vai prosperar a sua família, e de ti Deus vai levantar uma semente que vai possuir o trono, e ele vai construir o templo. Você não. Você só vai ser o homem mais poderoso, você só vai ser o homem mais próspero, você vai ser o rei mais vitorioso, mas construir templo, não. Alguns teólogos dizem que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque o templo seria o lugar da habitação, da presença de Deus, e Davi tinha muito sangue nas mãos. Davi era um guerreiro. Davi era um homem de guerra. E ele não poderia construir o templo. Mas isso são conclusões de alguns estudiosos. O que o Senhor falou através de Natã era que simplesmente Deus tinha outros planos. E então, quando Davi reconhece quem ele é, nós vimos isso ontem, reconhece quem Deus é, Davi adora ao Senhor. E qual é o quarto passo da oração vitoriosa que Deus responde para vencer batalhas? Ele simplesmente ora as promessas de Deus. Então Davi chega e diz: olha, Senhor, porque o Senhor prometeu que ia fazer algo com a minha família, através da minha família, eu me sinto no direito de vir a ti e pedir isso. Então qual é a minha petição? Qual é a minha oração? Senhor, faz prosperar o meu reinado, faz prosperar a minha família, levanta de mim uma semente que vai construir o templo. Olha a oração de Davi. A oração vitoriosa, a oração que vence as nossas batalhas espirituais, a oração que vence as nossas guerras, são as orações que são as promessas de Deus para nós. E no finalzinho, eu só estou fazendo uma retrospectiva aqui para entrar na mensagem. E no finalzinho da live de ontem, do programa de ontem, eu disse assim, citei Jeremias 29, a partir do versículo 11, que o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí nós observamos que o fim que desejais, para Davi, passou a ser os pensamentos de Deus sobre ele. O desejo de Davi não era mais construir o templo. Quando Davi ora, ele ora as promessas de Deus. Por quê? Porque o coração dele começou a queimar e desejar aquilo que Deus tinha para ele.
Então o Senhor quer te dar o fim que você desejar. Mas o Senhor não quer que você deseje antes de ouvir os pensamentos que Ele tem sobre você. E é por isso que nós estamos falando agora de 1 Coríntios. Porque você precisa, eu disse isso ontem, nós precisamos entender o que Deus quer para esses dias. A igreja precisa ouvir Deus falar. A igreja precisa já está falando. E o Senhor está nos chamando à oração. O Senhor está convocando a sua noiva para uma batalha. E o Senhor deseja nos revestir de poder e autoridade para entrarmos nessa batalha aptos, capacitados, empoderados para vencê-la. E por isso o Senhor revelou através de seus profetas que este mês deveria ser um mês de oração, um mês de quebrantamento, um mês de renúncia, um mês de nós descermos a águas profundas e clamarmos a presença e a capacitação do Espírito de Deus. Você está fazendo isso? Ou talvez você esteja nesse momento perdendo tempo, e eu arrisco dizer que é perca de tempo orar os seus desejos e em detrimento de orar o desejo de Deus. Pastor, como você pode dizer que eu estou perdendo tempo se eu estou orando? Se você está orando o seu coração, você está jogando oração fora. Sua oração não está passando nem pelo teto da sua casa. Igrejas inúmeras, denominações inteiras, perdendo tempo. Com campanhas, com propósitos, com orações fervorosas, mas orando errado. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago: vocês oram e não recebem, porque oram mal. Vocês pedem e não recebem, porque pedem com a motivação errada. E qual é a motivação errada? Ele explica na frente: para gastar. Vocês querem para gastar com seus próprios deleites. Ou seja, vocês estão orando, estão buscando ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que responde à oração do fiel. A oração do justo pode muito em seus efeitos? Sim, mas qual é a motivação da oração do justo? Você só ora como justo quando você ora com a motivação certa. Quando você ora com o coração rendido à vontade do Senhor. Qual foi a oração do justo que Jesus fez? Passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Queridos, é hora da igreja se ajustar e alinhar em oração, numa oração correta, conforme o coração de Deus. Outro dia eu coloquei aquele louvor: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, disposto a obedecer. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Foi o louvor que nós colocamos aqui ao longo da semana. Não lembro se foi na terça, se foi na quarta. De lá para cá você coração? De lá para cá você pediu um coração igual ao coração de Jesus? Se sim, eu bato palmas para você. Deus está te ouvindo. Mas pastor, eu aqui sei os pensamentos que tenho sobre vós, Jeremias disse, da parte do Senhor. Mas pastor, eu confesso que eu não sei o que Deus pensa a meu respeito. O profeta Jeremias, ele segue dizendo: então buscareis a mim e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque às vezes o nosso coração está dividido, está rachado entre a vontade de Deus e a nossa. Entre fazermos o que Deus nos pediu para orar e orarmos o que nós achamos que precisamos que seja orado. E nós entramos nesse conflito e por isso não estamos com o coração inteiro. Quando me buscardes de todo o vosso coração, então me achareis. Serei achado de vós, diz o Senhor. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Está lá, Jeremias 29, depois você confere, 11, 12 e 13. Foi o que Davi fez. Disse pela boca de Jeremias. E é o que Paulo está dizendo aos coríntios. Vocês precisam saber o que Deus pensa sobre vocês. A igreja de Coríntios, amados, observe. A igreja de Coríntios era a igreja mais completa, ministerialmente falando. A igreja, o próprio apóstolo Paulo, ele testifica de que a igreja tinha todos os dons. Na igreja de Coríntios tinha profecia. Na igreja de Coríntios tinha discernimento. Na igreja de Coríntios tinha palavra de revelação. Na igreja de Coríntios tinha dom de língua estranha. Tinha
palavra profética, interpretação de línguas. A igreja de Coríntios vivia sinais de um avivamento. Coríntios 12. Só que olha só, de que nos adianta? Tantos apetrechos. De que enfeite? É só casca. Falando aqui para adulto, eu sei que não tem criança uma hora dessa me ouvindo. É como se um homem conhecesse uma mulher e quando chegasse ali no momento da intimidade, a mulher tirasse uma peruca e colocasse de lado. Tirasse os cílios postiços e colocasse do outro. Tirasse o sutiã com o enchimento, a calcinha com enchimento, tirasse uma cinta do abdômen. Nada contra quem usa essas coisas. Mas qual não seria a reação daquele homem? Pego de surpresa, porque ele viu uma coisa montada que não era a verdade. A igreja de Coríntios era isso. Era uma igreja enfeitada, caprichada, detalhes, mas era preciso conhecer o que sobre ela. Nós podemos fazer cruzada, nós podemos fazer passeata, nós podemos fazer carreata, podemos orar na praça, podemos fazer grandes eventos evangelísticos, mas se nós não orarmos o que Deus quer que nós oremos, nada disso vai ter efeito. Nada disso vai servir. E observe o que o apóstolo Paulo deixa para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos o Senhor, nós como igreja, nós amamos o nosso noivo, nós amamos o bom pastor, nós ansiamos pela volta de Jesus, nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós declaramos profecias, nós declaramos sinais e maravilhas, vivemos isso, experimentamos disso. Só que a gente não sabe, porque o nosso olho não viu, o nosso ouvido ainda não ouviu e não subiu ao nosso coração. E eu vou te falar uma coisa, um ensino, um entendimento equivocado que nós temos. Essa palavra não se trata de um segredinho, não se trata de um mistério de Deus com a igreja, não. O problema é que a gente para e a gente só quer ler o versículo 9. A gente lê o versículo 9, a gente canta o versículo 9, mas a gente não lê o 10. E o 10 está declarando, o mesmo apóstolo Paulo, que diz à igreja de Corinto, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Ele diz no versículo seguinte, no 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito que você não ora o que Deus quer que você ore, porque você ainda não parou para ouvir Deus. Eu estou falando aqui há uma semana, 2 semanas, sobre... e nós estamos falando que é necessário orar. Só que você não pode também, nós, eu, você, todos nós, eu também me incluo, nós não podemos orar, chegar no nosso quarto de oração, aprendi. Eu entendi que eu assisti a live, eu ouvi o programa do pastor Agno e agora eu vou orar. Eu entendi que Deus está nos chamando para orar. E aí você entra para o seu quarto de oração e começa a orar. E você começa a clamar. E você fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, até ficar rouco. Só que, queridos, a oração também é ouvir. Às vezes você entra para o seu quarto e começa a orar. E você diz assim, rapaz, eu senti um céu de bronze. Ah, Senhor, quebra esse céu de bronze, rompe com todo impedimento. E você sai frustrado porque você não sentiu mover, você não sentiu aquela oração fervorosa, você não se quebrantou, não se arrepiou. Quem sabe aquele dia Deus queria falar. Quem sabe aquele dia Deus estava tentando falar com você, mas você não calava. Você não calava sua alma, você não calava suas emoções, você não calava o crente que está dentro de você para ouvir.
ouvi-lo. Tão somente para ouvi-lo. O apóstolo Paulo diz que o Senhor já nos revelou, não nos revelará, nos revelou pelo seu Espírito. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado e é sim o que Deus tem revelado pelo seu Espírito. Mas nós precisamos parar para ouvi-lo. Jeremias disse, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Mas você já parou para perguntar, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Senhor, fala para mim o que o Senhor pensa de mim. Deixa eu saber. O salmista vai dizer que antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e todos os meus dias já estavam escritos no seu livro. Você já parou para perguntar qual a biografia da sua vida? Você já chegou diante do Senhor e disse, Pai, o que o Senhor escreveu a meu respeito? O que eu nasci para fazer? Qual é o propósito da minha vida? O que eu tenho que orar nesses dias? Talvez só falte essa disponibilidade. Talvez essa seja a oração mais importante para esses dias. Queridos, você foi chamado para viver algo maior. Vocês foram chamados para viver acima de tudo que é visível e natural. De tudo que as pessoas têm falado, as circunstâncias têm bradado no seu ouvido. Acima de toda emoção, de toda alma, de toda precipitação humana, o Senhor te chamou para viver algo maior. Deus te fez para viver algo maior. Isso. Se Deus me chamou para viver algo maior, por que eu estou assim? Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo saber qual é o meu chamado? Porque talvez você esteja fazendo campanha de oração para descobrir o seu chamado e não parou para olhar para ele e perguntar para ele qual é o seu chamado. Amados, tem gente que está me ouvindo aqui, que está me assistindo, que Deus chamou para algo, mas até agora não teve força para fazer, para cumprir. Ou talvez pessoas estejam me vendo e me ouvindo e estão gastando as suas forças, fazendo e cumprindo aquilo que Deus não chamou. As duas coisas são muito ruins. Eu disse aqui quando ministrava sobre o rei Davi. Fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer é tão ruim quanto não fazer o que Deus te chamou para fazer. Eu me lembro de uma analogia, uma metáfora, uma historinha para poder simbolizar. Como se naquele dia nós chegássemos diante do trono branco. Nós, crente, não é o juízo final para o mundo, não. É o trono branco para julgar os crentes. E nós chegássemos lá diante do Senhor, e eu, pastor Agno, chegar lá diante do Senhor e dissesse aqui, Senhor, quantas almas eu ganhei lá naquela rádio. Está aqui, Senhor, o número de vidas que eu evangelizei naquele programa. Está aqui, Senhor, o número de igrejas que eu abri. Está aqui, Senhor, o número de vidas. Olha, Senhor, da minha igreja, quantos pastores foram formados ali. Está aqui meu relatório. E o Senhor olhar para aquilo tudo e dizer, nossa, pastor Agno, bons números, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser empresário. Eu escrevi aqui no meu livro, o seu aqui está muito bem preenchido, parabéns, viu? Mas eu escrevi no meu livro que você seria um empresário e que você ganharia milhões, investiria milhões no reino. E eu faria o meu reino expandido na terra através do seu investimento, das suas ofertas, do seu dízimo. É o que está escrito aqui. Já pensou, amados, qual não vai ser a nossa frustração? Pegando um outro exemplo. E isso vice-versa, tá? Isso vale para você que é empresário, bem-sucedido, e que está dando uma oferta gorda no ministério, e Deus te chamando para o altar, para a palavra, e você está fugindo. Corta lá e corta aqui também, meu amigo. E qual não vai ser a nossa surpresa?
quando nós virmos uma mãe chegar e mostrar os seus diplomas e dizendo: pai, tá aqui. Eu fui uma mulher empoderada, uma mulher moderna do século 21. Olha, eu fui uma irmã eu fui uma empresária e eu tive aqui, Senhor, muitos bons resultados. Olha, através das minhas ofertas aqui, ó, eu ajudei muitas pessoas, comprei muitas cestas básicas. Senhor, os meus números, está aqui os meus resultados. Eu viajei em vários países, falei 4 idiomas, fui a favor de muitas obras sociais que cuidavam de mulheres abusadas e vítimas do machismo e da violência. Estão aqui, Senhor, os meus números. Aí Jesus vai pegar o livro, aquele que o salmista diz que estava escrito. O livro da vida. O livro que estava escrito a seu respeito, minha irmã. E o Senhor vai olhar e vai dizer: mas querida, muito bom, hein? Seus números, seus resultados, olha, parabéns. Mas está escrito aqui no meu livro que o seu chamado era para ser... Eu iria te dar 2 filhos. Um seria um apóstolo para as nações, lançaria fundamentos da minha palavra e do meu reino. E o outro seria um grande profeta, que liberaria sentenças e alcançaria muitas vidas para mim. E você não teve tempo de ser mãe. Você estava estudando, você estava sendo empresária, você estava sendo uma mulher empoderada. Não condiz com o que eu escrevi sobre você. Queridos, qual não será o tamanho da nossa frustração? Eu não estou falando de salvação e arrebatamento, porque isso aqui não se discute. É da economia de Deus. Eu já disse aqui, ele inaugurou o paraíso com um ladrão da cruz, condenado à morte. Hoje estarás comigo no paraíso. Eita glória! O céu vai ser surpresa para muita gente, que não seja para você. Você já ouviu Deus a seu respeito? Você já parou para ouvir o Senhor falar a seu respeito? Se o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito já nos revelou aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, o Espírito nos revelou. Interessante que o verso 11 vai dizer: qual é o Espírito? Quem conhece melhor o homem, senão o Espírito do próprio homem que nele habita? Assim também, quem é que conhece melhor a Deus, senão o próprio Espírito de Deus que nele habita? Pois esse Espírito vai e prescruta, sonda o coração de Deus e vem contar para nós. Olha que coisa maravilhosa. O que o olho não viu, o que Deus tem preparado para mim e para você, o Espírito Santo já sabe. E o Espírito Santo vem para me revelar, para me contar. E o Espírito Santo vem hoje dizer: mulher, eu te chamei para viver coisas maiores. Ei, varão, eu que te digo, o Senhor mandou te avisar que Deus não te chamou para ficar aí sentado. Deus te chamou para o altar. Ei, jovem, eis que te digo, o Senhor vai enviar você e você vai em lugares que ninguém nunca foi. Deus vai colocar os seus pés, fazer os seus pés como da corça. E você vai subir altas montanhas e você vai romper limites e barreiras. O Senhor está nos chamando para coisas maiores, mas nós não sabemos do que se trata. Infelizmente, nós ainda não sabemos o que Deus tem a nosso respeito, só porque não perguntamos. Que a sua oração nessa semana, que a sua oração a partir deste dia, seja: Senhor, eu quero orar as suas promessas, mas primeiro eu preciso saber quais são elas. O que o Senhor tem para esses dias? E não vai ser só a respeito de você que Ele vai te revelar. O Senhor vai começar a colocar no seu coração a respeito de pessoas, a respeito de igrejas, a respeito de cidades, a respeito da nação. No ano de 2018, eu participei de um congresso. E o Senhor veio a mim dizendo: eu estou restaurando o sacerdócio do Brasil.
Para agora para refletir o que aconteceu em 2019. Para agora para refletir o que está acontecendo em 2020. O Senhor está. Eu oro pela nação. Eu não estou orando o meu coração. Eu não estou orando para ter o maior ministério da cidade. Eu não estou orando para ficar conhecido fora do país. Eu não estou orando para que as pessoas gostem de mim. Eu estou orando o que Deus disse para eu orar. E você? O que você tem apresentado diante do Senhor? É tempo de nós orarmos o coração de Deus. Como Davi, orar as promessas dele a nosso respeito. E o Senhor começa a depositar confiança em nós e começa a nos mostrar outras coisas além. Coisas do seu reino. E eu oro para que você encontre esse lugar. Em nome de Jesus.